Quinta-feira, dia 15 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Vamos ao que interessa, vamos falar de política, porque aqui o canal é para isto. E olha que o circo está armado e está pegando fogo. Há quem gosta, quem não gosta, e há quem diga que o Lulis, né? A turminha do Planalto está ladeira abaixo e num caminho sem volta. Essa encrenca toda que foi causada pela mulher do Inácio lá na China provocou um mal-estar maior do que é dito, maior do que é explicado na imprensa, porque os bastidores mostram que o fogo foi amigo. O próprio Inácio, quando fez aquele discurso anteontem, dizendo que alguém vazou esta informação de que a Janja teria levado um pito do Xi Jinping, e que na verdade quem tocou no assunto foi ele, né? Para inglês ver, dizem que realmente foi alguém de lá de dentro. Claro, e não foi um chinês, muito pelo contrário, foi da turminha. E há quem diga que tem o dedo de Rui Costa, camarada da qual a Janja não quer nem ver de frente, nem quer passar perto. Os dois não batem o bico desde o início do governo, né? Porque ele, como ministro da Casa Civil, deveria ser aquele que iria cuidar das agendas do presidente, decidir o que dizer, o que deixar de dizer, quem vai conversar com o homem, quem não vai, marcar reuniões, falar por ele, e na verdade quem faz isso é a Janja. Então o ambiente nunca foi bom. Eles estão dizendo que foi ele que deixou vazar essa informação, e claro, não houve ninguém do PT, vocês podem procurar, ninguém do PT que viesse a público defendê-la. Uma única pessoa surgiu para falar: olha, é um mal entendido, vocês estão interpretando errado, isso não é verdade. Não, todo mundo de bico fechado. Por quê? Não é só Rui Costa que não se bica com ela, a própria Gleice Hoffmann também é outra que não bica com a Janja, ou que não se bica, sem contar dos filhos dele, né? Tem um aí que até já chamou ele daquele nome lá e ficou por isso mesmo, ninguém reclamou, né? Só ficou feio. Mas não iriam punir o filho do homem. Eu tô falando do filho do homem, né? Pelo amor de Deus, do homem desse tamanho, né? E não vale nada. Mas, verdade é que esse ambiente estragou de vez o clima que estavam tentando criar para jogar nas costas da direita, nas costas de Jair Bolsonaro, a culpa pelo escândalo aí do INSS e todo e qualquer escândalo que surja nesse desgoverno. Bom, a verdade é que, certo ou errado, se o ambiente era ruim, ficou pior. E todos já descartam, não oficialmente para não queimar o filme, mas todos já descartam a possibilidade de apoiar o Inácio para uma reeleição. Nem mesmo o PT está querendo que ele tente. Nem eles. E para nós isso é muito bom, né? Se o circo pegar fogo, melhor para nós, é um espetáculo. É só separar a pipoca e se divertir. Agora, vamos tocar no assunto que começou no último sábado. Conforme eu disse para vocês aí, acho que há 2 dias atrás, 3 dias atrás, no último sábado o Eduardo Bolsonaro saiu de Miami e foi até Nova York se encontrar com o Antônio Rueda, presidente do MDB, e com o Ciro Nogueira, presidente do PP, para um almoço descontraído, que não foi por coincidência, óbvio, porque eles estavam em Nova York. O Eduardo estava em Miami, então não pode ter sido coincidência. Foi marcado. E aí ficou aquela conversa, o que eles falaram. E eis que ontem saiu a notícia de que o Eduardo Bolsonaro anda descontente com o Partido Liberal do Valdemar
Costa Neto. Por quê? Desde que ele saiu do Brasil, desde que ele se licenciou como deputado federal, claro que ele não está recebendo salário de deputado federal. Ele está vivendo com a economia própria e com a ajuda de Jair Bolsonaro, como ele mesmo disse. E está reclamando porque não está recebendo nenhum tipo de apoio do Valdemar Costa Neto. O PL não está auxiliando o Eduardo em nada. Não que ele devesse, porque ele se licenciou. Mas acontece que o próprio Eduardo Bolsonaro tem trabalhado nos bastidores lá nos Estados Unidos para solucionar problemas políticos aqui no Brasil. Problemas que, se solucionados, vai beneficiar quem? O Partido Liberal também. Ou seja, o Eduardo não se licenciou para ir visitar o Mickey e o Pateta, porque o Pateta aqui no Brasil está lotado, né? Não precisaria ir para lá. Ele não se licenciou para ir fazer turismo nos Estados Unidos. Ele está lá, sim, fazendo reuniões lá em Washington, com assessores de Donald Trump, tratando desses assuntos que nós conhecemos muito bem. Portanto, deveria sim receber um apoio do Partido Liberal, pelo menos para custear sua vida nos Estados Unidos, enquanto não se decide o que ele vai fazer. Esta situação de estar desgostoso, teoricamente, provocou a ida de um outro personagem para Nova York. Dessa vez, o presidente estadual do Partido Liberal, o deputado Maurício Neves. Sim, deputado Maurício Neves é presidente do Partido Liberal e se encontrou com Eduardo Bolsonaro anteontem. Segundo informações, porque o PP do Ciro Nogueira está tentando arrastar Eduardo Bolsonaro para dentro de seu partido. Ele nega, Eduardo Bolsonaro nega. Está certo ele em negar, porque nesse atual momento, não sei se seria produtivo ele assumir que tem vontade de mudar de partido. Até porque ele ainda não definiu se sairá candidato a senador ou talvez, quem sabe, dependendo do que acontecer daqui por diante, ser ele o candidato à presidência pelo Partido Liberal. Então o PP, talvez visando essa possibilidade, também imaginou seria um aliado fortíssimo para o partido. Então dizem que esse é o motivo dessa viagem. Verdade? Não sei. Mentira? Não sei. Mas saiu lá no site do Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha, né? A esquerdíssima Metrópolis. Portanto, nem sempre é muito bom botar a mão no fogo. Mas é notícia. E notícia a gente passa adiante como ela é, não inventada, né? Muito bem, mudando de assunto. Depois que a Câmara dos Deputados resolveu derrubar aquele processo de ação criminal contra o Alexandre Ramagem, que foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? O Supremo, então, através de um requerimento do PSOL, resolveu julgar o julgamento do Congresso Nacional. Resolveu verificar se os mais de 350 votos de congressistas a favor de defender Alexandre Ramagem era válido ou não. E aí o que aconteceu? Vocês sabem, ele vai ficar livre só de 2 processos que começaram depois que ele se diplomou. E vai continuar respondendo pela tentativa de golpe de Estado, que aconteceu antes de ele se diplomar. Ora, já aconteceu? Aconteceu segundo aquele ministro, porque a tentativa de golpe, segundo ele, se deu no dia 8 de janeiro, depois da diplomação. Mas como não adianta querer dormir com um barulho desse, porque não vai ter solução, o que aconteceu? O Hugo Mota, para tentar fazer aquele charme, não, nós é de direita, nós quer justiça, nós pode, né? Nós vai fazer. O Hugo Mota chegou de viagem, né? Depois de ficar aí se refestelando lá no mundo asiático, né? Foi lá para o Vietnã, para a Coreia do Sul. Vou entrar com uma ação no próprio Supremo Tribunal para julgar a decisão tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque é assim que acontece. O Supremo decide,
aí você recorre ao próprio Supremo que vai julgá-lo. Por que ele fez isso? Para ganhar notoriedade, né? Ou seja, essa tentativa de fazer com que o julgamento da Câmara seja válido, né? Ou seja, Ramagem fique livre de todos os processos, não deu certo. Aí requereu, e quem é que foi sorteado para ser o relator desse pedido do Hugo Motta, para travar a ação contra a Ramagem? Por coincidência, aquele ministro foi o sorteado. Então, meus amigos, não adianta ficarmos aqui acreditando que existe um pingo de moralidade dentro daquela corte, que existe um pingo de decência naquela corte, que existe um pingo de moralidade individual, com exceção de André Mendonça, que ultimamente tem sim batido de frente com a corte. Não podemos negar isso. Já o Cássio Nunes, deixa para lá. Mas é ele que vai ser o relator, aquele ministro. O processo que pede aí a suspensão completa da ação penal contra o deputado foi distribuído ao ministro. Por quê? Porque ele já é o relator de casos similares. Ora, não interessa se ele é relator de casos similares. Cada ação é uma ação diferente. Não é porque é parecido que vai para aquele cara. Se fosse assim, só porque o camarada é casado com uma mulher e tem uma outra mulher parecida com aquela dele, ele vai se casar com a outra também. Não é assim. Mas é assim que funciona no Supremo. Portanto, essa tentativa do Hugo Motta, primeiro, não vai dar em nada, claro, e foi somente para tentar se mostrar um cara preocupado com a moralidade jurídica e política, né? E é assim que o Brasil caminha. Tanto é que agora cabe ao Hugo Motta defender Carla Zambelli, que por decisão unânime pegou 10 anos de prisão. Ela tem direito a recorrer, claro, não vai mudar o resultado, mas ela pode recorrer e com isso ela ganha tempo. Mas o Supremo também cassou seu mandato. Então, como Carla Zambelli, assim como foi com Daniel Silveira e o Lira enfiou a cabeça no meio das pernas e se escondeu, a Carla Zambelli, como deputada, pode sim ser defendida pela Câmara dos Deputados. A Câmara pode decidir se ela vai presa ou não e pode decidir se vai cassar o mandato dela ou não. Será que o Hugo Motta vai ter peito para fazer isso? Claro que não também. Também não vai ter peito para isso. Então, Zambelli vai pegar cana, vai perder o mandato e vai seguir o mesmo caminho que deram para o Daniel Silveira por motivos diferentes. O engraçado é que ela foi julgada por ter, junto do Delgatti Neto, aquele hacker, ter invadido um sistema do Conselho Nacional de Justiça, se não me falha a memória. Ela pegou 10 anos, ele pegou 8,5. Segundo a corte, é porque ela foi a mentora intelectual. Ora, como que ela poderia ser mentora intelectual se o hacker era o Walter Braga Neto? Desculpa, pelo amor de Deus, Delgatti Neto. Como pode? Mas é assim que funciona. O que interessa para eles é acabar com a maioria de deputados de direita, acabar com a maioria de deputados do Partido Liberal. E está sendo assim com Silveira, está sendo assim com a Zambelli, estão tentando com todo mundo. E nós podemos fazer o que com relação a isso? Nada. Nada. Nós somos a maioria, somos o poder da nação e o nosso único direito é chegar no dia de um pleito eleitoral e ir naquelas máquinas mágicas apertar o botão, sem saber o que vai acontecer. É o único direito que nós temos. Porque o brasileiro, infelizmente, tem medo de arregaçar as mangas e ir para as ruas e ficar. Não é ir para as ruas no domingo de manhã, levar o cachorrinho, o papagaio, o gatinho, tirar foto e voltar para casa. Isso não adianta. Isso não adianta. Tem que ir para as ruas e ficar. Só voltar quando o sistema quebrar. É assim que funciona.
sem violência, sem interromper estradas, sem fechar estradas, sem nada. Simplesmente parem. Ou fiquem dentro de casa e não saiam para nada. Essa é a única saída nossa. Por quê? Porque, como todos sabem, agora vai começar a audição das testemunhas contra a trama golpista, conforme eles dizem, né? E o que aconteceu? O Supremo Tribunal proibiu a imprensa de registrar, com fotos e vídeos, a audição dessas testemunhas. Só vai participar dessa audição jornalistas credenciados, nacionais e internacionais. Aí eu pergunto, quem é que credencia? A Suprema Corte. Quem são os credenciados? Globo News, né? O jornal O Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, a Veja, também conhecida como Oia, né? Quem mais? Metrópolis. Esses são os credenciados. Mas por que jornalista internacional credenciado? Para fazer a propaganda política. Tá vendo? Aqui existe isenção. Convidamos jornalistas para acompanhar o caso. Ah, mas quem são esses jornalistas internacionais? Da CNN, do Financial Times, da revista New Yorker, que é tudo de esquerda. Ou correspondentes brasileiros nesses jornais estrangeiros. Segundo o Supremo, não pode ser filmado nem fotografado o que as testemunhas dirão, para que as testemunhas não sejam influenciadas pelo que as outras vão dizer. Isso é a coisa mais ridícula que pode existir. Eles vão pegar todas as testemunhas de todos os acusados, colocar sentados ali no plenário para ouvir? Por que não deixar todos eles escondidos em algum lugar e chamar um por um de cada vez? Qual é o problema disso? Não existe problema. Eles querem fazer censura e fazer propaganda político-jurídica para o mundo ver e dar aquela ideia de que existe sim uma transparência e uma legalidade em tudo que estão fazendo. São 82 testemunhas de defesa que serão ouvidas no processo contra o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro e outras 7 pessoas do Núcleo 1, que são acusados por tentativa de golpe, a partir da próxima segunda-feira. Tudo vai acontecer por videoconferência, né? E a mídia poderá somente acompanhar. Só vai poder assistir e anotar no bloquinho de papel para depois escrever o que bem entender, de acordo com a conveniência deles, claro. O público em geral só vai ficar sabendo aquilo que eles disserem. A verdade mesmo para valer ninguém vai saber. Porque se fosse para saber, poderia ser televisado, filmado, gravado, né? Ou seja, essa é a situação mais deprimente para a nossa democracia. Mas além desse julgamento que chama a atenção, né, da trama golpista, olha que é um nome de filme, né? A trama golpista. Aí vão colocar lá dependendo de quem vai ser o diretor do filme, né? Vão colocar Jair Bolsonaro com outra cor, menos branco, para acompanhar o raciocínio deles, né? Bom, independente dessa trama golpista, agora surgiu uma nova informação bombástica no dia de hoje. Tudo para abafar o escândalo do INSS, que está fazendo o governo ser derretido. Porque cada dia é uma ponta que surge nesse escândalo do INSS. Se não é por desconto na aposentadoria, é por empréstimo compulsório, ou é descontos nos MEIs, ou é participação de casas funerárias fraudando enterros para depois, né, ficarem com aposentadorias de defuntos fictícios. É uma série de pepinos que estão aparecendo. E para abafar tudo isso, surgiu o quê? A notícia de que gravações de um celular mostram um agente da Polícia Federal envolvido no topo
na cúpula do golpe. Estamos falando do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter participado da elaboração de um plano de golpe, junto com o nosso ex-presidente, e com a ideia de derrubar ou impedir que o Inácio assumisse o poder em 1º de janeiro. Segundo aí não sei quem é que descobriu essa gravação, né? Foi a própria Polícia Federal. Segundo eles, o tal agente da Polícia Federal, o Vladimir, o seu nome é Vladimir, ele estava descontente com a situação porque estava tudo pronto para que o golpe fosse consumado na véspera da posse do atual presidente. Mas Jair Bolsonaro deu para trás. Ele ficou descontente com a postura de Jair Bolsonaro, segundo áudios periciados pela Polícia Federal e incluídos no processo que tem relatoria daquele ministro. A Polícia Federal, segundo reportagem dos jornais, encontrou áudios no celular do Vladimir Soares, onde ele cita a existência de um grupo armado para defender Bolsonaro. O agente disse que esse grupo, do qual ele era parte, poderia prender os ministros, principalmente aquele ministro, e até decepar seu pescoço. Vê se pode, se fosse preciso. Jair Bolsonaro não teve punho para seguir adiante, porque, segundo o mito, não tinha um general para lhe dar apoio. Essa é a ideia, esse é o papo, que surgiu aí através de gravações que a gente não sabe se é verdade ou não. Por quê? Porque tudo isso é sigiloso. Tudo é na base do sigilo. Ninguém vê, ninguém enxerga. Eles dizem que, e todo mundo é obrigado a acreditar. Será que só agora que descobriram isso? Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, só agora que eles descobriram essa gravação? Segundo informações, o tal Vladimir integrava uma equipe que disse estar preparada para tudo ou nada e que só aguardava o ok de Jair Bolsonaro, uma canetada para agir, mas Jair Bolsonaro deu para trás. Horas. A meu ver, ele inocentou Jair Bolsonaro e ponto final. Não precisa relator nenhum para chegar a essa conclusão, baseada nessa gravação. A gravação é clara, Bolsonaro deu para trás, desistiu, não teve força para seguir. Mas ele não teve força porque não teve apoio, não interessa. Não fez, não aconteceu. Mas ele queria, ele pensou. Pensar só é crime na Suprema Corte, porque na Constituição não existe crime de pensamento. Não existe crime de pensamento. Já pensou você chegar todo dia pela manhã, logo cedo, no seu emprego, onde o seu trabalho é super estressante, tem um chefe truculento, grosso, cavalão, e você dissesse para ele o que você pensa? Ora, se você dissesse, você perderia o emprego, mas segundo o Supremo, só de pensar você merece perder o emprego também. Não tem cabimento, Mas tudo isso não importava tanto até essa semana. Ou até a semana passada. Mas esse governo precisava abafar o assunto no dia de hoje, pelo menos. Conseguiram abafar por um dia os escândalos do INSS. E eles acham que isso vai ser suficiente para que a população esqueça. Não, não vai. Não vai porque eles mexeram no bolso dos mais fracos, dos mais necessitados. E na categoria que mais deu voto ao Inácio. Sim, são os pobres que dão a maioria dos 25 votos para o Inácio. Para não falar no máximo 25%, que é isso que ele teve, no máximo. 75% deu voto para Jair Bolsonaro. Nós sabemos disso. Mas eles tinham que calar o assunto. Aí vieram com essa conversa hoje. Então, meus amigos, nós vivemos sim num país de faz de contas, num país onde só existem os contos da carochinha, e com essas e com outras, a banda vai passando e o Bumba Meu Boi vai descendo a ripa na cabeça dos brasileiros, não é isso?
Infelizmente era só isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês ao menos tenham reconhecido minha força de vontade de trazer informação, seja ela qual for, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, se inscrevam no canal, colaborem, ajudem o Terra Brasilis News a crescer. Conto com vocês e desejo a todos aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.